Bem, gente, e falando da minha trajetória assim na ida do show do Michael Jackson, que foi um privilégio imenso, né? E agradeço a aquelas pessoas que puderam colaborar. Eu ganhei o ingresso, né? Então, assim, eu só tive como correr atrás de como poder chegar a São Paulo. Naquela época, andar de avião era para pouco, só rico, né? Então, foram 4 dias de ônibus. 4 dias. Vocês têm noção de vocês passarem 4 dias viajando de ônibus? E durante o caminho aconteceu várias coisas, né? Resumindo, porque, né, foi uma coisa assim louca. No meio do caminho entrou um passageiro que o cara era meio maluco, doido, sei lá. Ele se fingiu que era um cachorro dentro do ônibus. Então ele saía correndo pelas cadeiras do ônibus, né, e o motorista desesperado. Então, quando a gente chegou na rodoviária de São Paulo, a polícia já estava aguardando. Então, foi justamente, catou o cara e levou, né? E a gente pôde sair tranquilo do ônibus e seguir pro hotel, né? Foi uma loucura, gente, você não tem ideia. Então, assim, tirando isso aí, o resto foi mil maravilhas. Nós fomos pro hotel, né? Trocamos de roupa, eu me vesti, me caracterizei. Na época eu tinha um cabelo grande, né? Então eu me caracterizei e quando deu uma faixa mais ou menos de 2h40 para 3 horas da tarde, a gente se dirigiu ao estado do Morumbi. Chegando lá, você imagina um mar de gente. Então a fila era imensa. Então eu imaginei, poxa, a gente vai esperar essa fila toda, caramba e tal. Tinha uma rodinha lá do pessoal dançando break e tal. Então eu vestido de Michael, os caras chamaram, eu entrei na roda, comecei a dançar com os caras, então foi muito legal. Então a equipe que estava com a gente, que ia entrar no show, me chamou, né? Então eu não sabia o que era. Então eu ouvi dizer que o pessoal que estava indo para que ganharam esse ingresso, né? Eram os primeiros a entrar. Então eu não enfrentei fila, foi mais uma coisa assim que só Deus sabe. Por isso que eu cheguei na frente do palco. Então, a gente chegou, entramos primeiros, né? Infelizmente, a catraca, ela não devolve o ingresso. Era a única lembrança que eu podia ficar do show, né? E é uma coisa que eu aperto o coração quando eu não tenho o ingresso, né? Que eu fiquei esperando na hora que eu coloquei o ingresso e liberou a entrada, que não poderia entrar com câmera fotográfica, que na época era filme, né? Então a gente não tinha acesso não tem essas coisas que a gente tem hoje, tecnologia, não tinha como. Algumas pessoas têm registros de fotos, né? Não sei como o pessoal conseguiu entrar, talvez pessoas conhecidas, mas enfim. E minha senha, meu ingresso, era para um determinado local, que ficava longe do palco. Não lembro se era arquibancada, mas acredito que tinha sido para arquibancada, né? Simplesmente quando o segurança deu um vacilozinho, eu e o outro colega que vinha com a gente na excursão, a gente pulou a grade, né? E a gente correu sem parar, quer dizer, ó, vamos correr, e o cara não viu não. A gente não sabia se a gente ia ser pego depois, né? Mas conseguimos chegar na frente do palco e ficamos até o início do show. Essa foi uma das coisas assim que a gente, né, uma história assim que eu não poderia deixar de contar para vocês, né? Michael Jackson faz seu primeiro show em São Paulo amanhã à noite. E eu conto para todos que querem saber um pouco, né, da minha ida ao show do Michael Jackson. E assim, em falar do show em si, né, seria mais uma emoção incrível, porque uma explosão, uma magia, né, Carmina Burana tocando, cascata de fogo, fumaça, luzes, 400 toneladas de som ali, aproximadamente, se eu não me engano, né, se eu não estiver enganado, mas era mais ou menos isso. A pancada de som, quer dizer, quando o Michael surgiu, eu não sabia se eu chorava,
se eu me arrepiava, se eu estava ali, se eu estava acreditando no que estava vendo, né? Enfim, passou um filme na minha cabeça. Então, foi tudo isso e um pouco mais. Vi muita gente desmaiando, né? Acredito que muitos perderam o show por isso, né? E na hora que ele surgiu no palco, foi uma coisa assim, eu ficava assim, ó. Como estou mostrando aqui, eu ficava estático. Mas na hora que ele começou com o Jam, né? A pancada de som era tão grande que nós éramos arremessados para cima, né? A gente simplesmente era isso que acontecia. E foi isso que aconteceu, foi o show todo desse jeito. Show todo desse jeito. Incrível, eu conseguia ver perfeitamente o Michael na minha frente, todos os detalhes, todas as expressões dele. Isso acrescentou mais ainda no que eu vivo hoje, né? Assim, de ter visto ao vivo, foi uma coisa assim inexplicável. Acho que eu tenho que passar um pouco dessa história para vocês terem um pouquinho de noção do que aconteceu. E agradeço a Deus por isso ter acontecido. Foi demais. Faria tudo novamente.